Eu tento uma permuta Certo. ou eu tento uma remoção externa. Mas só pra me entender, você tenta ser juíza desde que ano? Desde 2014. 10 anos, Por então. que eu tento ser juíza? Eu comecei meus estudos desde 2014, mas meu primeiro concurso foi em 2015. Certo, mas 10 anos. 9, 10 anos, tá. Aham. Mas esse concurso do TRF1 de juíza que você passou, esses 10 anos ele abriu outras vezes? Foi o primeiro que eu fiz em 2015. Então, 2015 teve um, por Teve exemplo. um. Foi o primeiro que eu fiz. Depois, teve outro? Eu acho que teve em 2017 Uhum. e só. E Aí, já agora? teve... Aí demorou muito tempo, então. Aham. Essa prova que você fez, você passou do 22, né? Eu acho que ele é 23. Eu acho que ele é 23. Não lembro quando que foi o edital. Vamos lá pra gente entender aqui. São quantas questões da prova? Isso que o pessoal mais quer saber. São 100 questões. Depende, né? Na verdade, o concurso ele é composto de 6 fases. Não, tá, mas a primeira fase é 100 questões, geralmente? A primeira fase são 100 questões Objetivas. objetivas. É de verdadeiro ou falso, não? Pode ser verdadeiro ou falso, como pode ser verdadeiro e falso assim. Alternativa A. A 1 é verdadeira, a 2 Nossa, é falsa, isso é a mais 3 difícil, é... Essas Tá. daí. Em 2015 você acertou quantas? Você lembra? Thomas. Você não tem nem ideia pra gente ver o quanto que você melhorou? Não, mas eu diria assim, que 2015 eu fui só subindo. Uhum. Eu não tive assim uma baixa. Então vamos supor que o corte em 2015, um exemplo, era 70, eu fiz 63. Vamos supor. É mais ou menos isso. Mais ou menos. Eu nunca também fui muito mal, a ponto de fazer menos que, Menos sei que lá, 50. menos 50%. Não, Nunca. nunca fiz menos que Tá. 50%. 2017 você já melhorou. Já melhorei. Acho que 2017 eu devo ter ficado assim por 3, por 4. Eu ficava sempre por poucas questões na primeira fase. Meu calcanhar de Aquiles sempre foi a primeira fase. Eu nunca, pra você ter uma ideia, eu fiz os 5 tribunais na época, não tinha Isso que eu ia perguntar, TRF6. você fez todos eles? Fiz todos eles. E reprovei em todos E eles. você passou só nos dois. Eu falo que o TRF6 foi o único que não teve a oportunidade de me reprovar e nem vai ter porque ele não existia na época. Tá. Mas você tem alguma memória assim de alguma prova que você achou mais difícil? Que você saiu da prova assim, nossa, foi Na difícil, verdade, foi muito mal. eu tenho uma lembrança de 2 provas. Não é que foi mais difícil, mas é que o meu momento era Não tava difícil. legal, aham, entendi. Uma foi a prova que eu fiz. Aliás, 3 provas. A primeira foi a que eu fiz lá em Recife, Pernambuco, TRF5. Eu estava grávida de 7 meses. Então, eu fui com o Geraldo e meus pais, porque o concurseiro ele também não tira férias assim prolongadas. Então, eu falei, bom, eu vou fazer a prova. Eu chego lá na sexta-feira, eu lembro que eu tava de 7 meses, tanto é que a prova, eu acho que foi em novembro, daí Luísa nasceu em janeiro, tava bem barriguda. Fui fazer a prova num domingo, no dia seguinte a gente desceu por uma cidadezinha ali perto de A Recife. primeira fase é um dia só. É um dia só. Aham, Normalmente é num domingo de manhã. Hoje você não fazia turismo, aham. Aí fui fazer turismo. Então me marcou porque eu tenho fotos do turismo que eu fiz depois, eu barrigudona, tudo. Coisas que eu não. Até a cadeirinha não é voltada pra grávida. gestante, porque é daquela cadeira de braço, então é ruim pra. Você tinha que ir mais no banheiro. Tinha que ir mais no banheiro. A única vantagem era essa, porque a gente tem uma fila pra ir no banheiro. Você levanta a mão, a anotadora. não, é a primeira. Eu Prioridade. tinha prioridade. Essa Tá. foi mais. Essa prova você lembra que você foi mal, você lembra? Eu não lembro quando, mas devo ter ficado assim por 3, por 4 Tá. questões. Não. Essa você fez, e aí? Aí a outra, Luísa já tinha nascido, foi o TRF3, que é o que eu passei. Que eu é acho. São Paulo a prova. Se eu não me engano, eu fiz em 2018 o TRF3. E chamaram agora? Não, essa é outra. Essa foi uma que eu essa é reprovei. boa. Tá. Fiz em 2018, Luísa já tinha nascido, Luísa nasceu em janeiro. Eu fui fazer a prova em março. Ela não foi? Não foi. Eu lembro que eu escolhi fazer em Campo Grande, porque você pode escolher, Pode escolher um pó. ou Campo Grande ou São Paulo. Mas no Nordeste tem todas as capitais? Será? Deve ter, Todas né? as capitais. A, Aham. a 1 também? Também, todas as capitais. Aí só a prova oral que concentra em Brasília. Porque todas as capitais têm sede, né? Da Justiça Tem Federal. sede da Justiça Federal. Aham. Certo. E aí, no TRF3, quando eu fui fazer essa prova, eu falei, eu vou pra Campo Grande, porque é mais tranquilo. Eu tinha recém tido bebê, Luísa tava com 3 meses. Eu lembro que eu chamei meu pai e minha mãe pra ficar com ela em Cuiabá e fui com o Geraldo fazer a prova. E ela era alérgica à proteína do leite de vaca, Luísa. Então ela não mamava nenhum leite que não o meu. E eu fazia dieta de restrição, não podia nada abaixo de leite. E aí, como eu sabia que eu ia fazer a prova, eu ordenhava, tirava, congelava, deixava pronta. E fui e fiz a prova. Eu lembro que, como eu produzia muito leite, eu fui fazer a prova e a prova dura 5, 6 horas. Eu cheguei em casa, eu tava assim.
até coçando, assim, de querendo ordenhar mesmo, porque Ah, eu tava... precisa, claro, assim, claro, tava claro. vazando já meu leite, né? Mas enfim, cheguei em casa, assim, me dando até febre, de tanto que eu enchei de Tá, leite. e a terceira? Então, mas aí não Pode fica continuar. aí. Fui, tirei o leite, cheguei no hotel, tirei o leite, minha mãe, e eu ia embora no dia seguinte. Minha mãe me ligou e falou assim: tá acabando o leite de Luísa. Só tem assim pra mais uma mamada. E eu ia embora só no outro Ela dia não podia mais cedo. nada, Não né? tinha mais, e ela não podia outro leite. Claro. Né? Tinha 3 meses. E aí eu falei, nossa, e eu tirava o leite, eu ficava com dó de tirar, jogar fora do hotel, botava em garrafinha assim de água que a gente esvaziava. E eu enchia o leite e botava no frigobar do apartamento, do hotel. Pra não perder. Pra não perder, eu ficava com dó de jogar, porque ela consumia só aquilo. Falei, de repente dá pra congelar, eu levo embora E vocês estavam de Enfim. avião ou de carro? de avião. E aí esse colega meu, Najib, ele viajava também comigo pra fazer prova. E ele tinha ido fazer prova em Campo Grande também. E aí eu liguei pra ele, falei, Najib, você tá indo embora pra Cuiabá, que horas? Ele, meu voo é daqui a pouco. Falei, nossa, o meu é então amanhã. leva. Eu falei, você vai levar o meu leite. E aí foi uma Entendi. novela pra congelar esse leite, porque aí não congelou o suficiente no frigobar. Eu tentei levar E pra autorizar voar, né? Não autorizar a voar. tem Aí a problema, gente né? teve que ir no Carrefour comprar aqueles negocinho térmico pra Tá, colocar bolsa o leite, térmica, né? bolsa térmica. Enfim, Aí deu certo. deu certo, chegou. Meu pai foi no aeroporto pra pegar, e minha mãe pra ferver o leite, pra descongelar, pra dar pra menina. Mas, por isso que eu tô falando, as minhas lembranças estão mais relacionadas Aí com vocês não, mas essas histórias são legais, com né? os perrengues que eu passei. Não é nem a dificuldade da prova, porque a dificuldade da prova faz parte. O problema é a dificuldade, né, que a Tá, gente... e a terceira história? A terceira foi no Rio de Janeiro, na verdade, foi no Espírito Santo, no TRF2. Eu fui fazer no Espírito Santo. Luísa já estava maiorzinha, se eu não me engano, ela já devia ter uns 6 meses. Eu falei, eu não vou largar. Dessa vez, que depois não vai dar pra eu mandar leite pro Espírito Santo. Aí ela foi. Aí ela foi. Aí eu levei minha mãe Espírito junto. Santo foi O TRF2. Tá, o TR2. Você podia fazer no Rio e no Espírito Santo. Aí você escolhe sempre o lugar mais vazio. Porque todo mundo escolhe o Rio, né? Pra já fazer turismo. Eu achava, né? Sim, Assim, faz com sentido, criança pequena, tudo, eu preferi ir num lugar menos tumultuado. E aí fiz no Espírito Santo. Espírito Santo. No TRF4, recentemente, também teve um perrengue que eu fui pegar um Uber pra ir na primeira Foi Porto Alegre. Porto Alegre. Ou Curitiba. Porto Alegre. Eu fiz em Porto Alegre. E aí peguei o Uber, tava indo pra prova objetiva, o pneu do carro do Uber furou. Eu até tenho vídeo disso. Eu falava, não, pelo amor, o universo não vai conspirar em meu desfavor. E aí o pneu furou. E aí eu fui pedir outro táxi. Seu marido também tava? Tava, mas ele tava no hotel. Aí eu liguei. E tinha um colega concurseiro no mesmo hotel que eu. Então a gente dividiu o Uber. E aí... Aí vocês dois ficaram a pé. Ficamos a pé e tivemos que pedir outro. E era 6 horas da manhã, né? Porque as provas são de manhã, né? Um domingo pra conseguir. A prova A era que horas? sorte, cedinho, 7 horas da manhã. A sorte é que a gente já pegou um hotel próximo do tribunal. Aí deu tempo. Aí deu tempo da gente chegar. Mas assim, perrengues, na verdade, não relacionados à prova em si, mas relacionados às circunstâncias que, né, não estavam no Sim. cronograma e que. Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Sobre isso, do seu estudo. Essas duas provas que você passou, quando você saiu delas, você saiu com uma sensação diferente? A primeira fase que eu tô falando. Saí. Inclusive, a primeira delas, porque foram 3 concursos que saíram quase que ao mesmo tempo. A minha prova do TRF3, na verdade, o edital é de 2019. Só que aí veio a pandemia, Aí congelou, né? suspenderam. Logo que acabou a pandemia, já lançou o edital, o TRF4 e o TRF1. Então eu fiquei assim, já estava no edital, já tinha feito a inscrição do TRF3, aí abriram mais 2. Falei, meu Deus, 3 concursos quase que para e passo. 1, 2 e... Não, 1, 3 e 4. Sul, Aí você São fez Paulo, todos? fiz todos. Aí, Só do Sul que não deu. do Sul, eu tinha certeza que tinha sido o meu melhor concurso, foi o do Sul. Porque foi o que eu saí da primeira fase, porque a minha dificuldade era sempre a primeira fase. Eu Aí saí da primeira fase, eu falei pra Geraldo, eu falei, eu passei. A do Sul. A do Sul. Sabe, saí com aquela sensação boa de que tinha caído e de que eu tinha respondido Tranquilo. tranquilo. Fomos para Gramado, passamos uns dias em Gramado, e eu passei com uma relativa folga, porque normalmente quem passa assim, vamos supor que o corte é 80, passa 81, 82, E você? sabe? Eu não lembro exato quanto foi o corte, mas assim, se era 70, eu passei com 79. Nossa. Eu passei com uma folga boa, Você disparou, sabe? aham. Tanto é que na primeira
na primeira fase objetiva, eu tava assim na posição 30 de, sei lá, 9.000 pessoas, entendeu? Então eu tinha passado super bem. Aí foi pra segunda fase. Aí eu fui pra segunda fase. A segunda fase, eu não sei se vocês sabem como que funciona. Vamos lá, a primeira fase, só pra gente ir notando aqui, objetiva, né? Objetiva, sem questões, isso. Aí existe um corte mínimo, você tem que fazer no mínimo 60. O corte tá no edital ou não? Tá no edital. Tem 60. 60. Então, Questões passou de de 60, vai acontecer o que diferente? Passou de 60, eles têm no edital uma cláusula que chama cláusula de barreira. O que isso significa? Que eles pegam só os 200 ou 300 primeiro. Então, às vezes, não basta você tirar 60. Então, às vezes o corte é 80. Às vezes o corte é 80. Então, Tá. se eu não me engano, no Rio Grande do Sul foi 79 o corte. Então, quem tirou 60, E você conseguiu. Consegui, passei muito além do corte, entendeu? Tá, e a segunda fase, Aí a segunda, subjetiva, né? Subjetiva. Só que a segunda, terceira e a quarta, a gente faz, como que eu posso dizer? Não é tudo junto, mas você faz sem saber se vai chegar a ser corrigida a sua prova. Sim, claro. Então, por exemplo, a gente faz a prova objetiva, vamos supor em maio, corrige, né? Marcam a data de quem passou, quem atingiu esse mínimo de 60 e está dentro dos 200 ou 300 maiores notas, é chamado para fazer a segunda, terceira e a quarta fase. Aí eles marcam, vamos supor, agosto. Mas por que você fala a segunda, terceira e quarta? Elas são juntas? São uma é sexta, outra é sábado, outra é domingo. Mas não tem nada a ver com a prova oral aí. Não, ainda não é Tá. oral. Então, peraí, a segunda fase é subjetiva. Subjetiva. São 4 questões? 4, 5 questões, depende do tribunal. Dissertativo. Dissertativa, A, B. aberta. Ah, letra A, Não. tal coisa. Não. Letra A, escreve. B. Por exemplo, o que é justiça? Você tem que dissertar, sei lá, 30 linhas. Essa é a segunda fase. Essa é a E segunda a terceira? fase. A terceira fase é uma sentença civil. Essa faz junto já. Faz no sábado. Então, uma faz na sexta, que é a discursiva faz na sexta. A sentença civil faz no sábado. E a sentença penal faz no domingo. Então, isso já são outras fases. Já são todas A quarta fase seria a sentença criminal. sentença civil. Não, é. a primeira objetiva, é isso. A primeira objetiva, a segunda subjetiva, Terceira, a terceira sentença civil, a quarta sentença sentença criminal. Só que aí como que funciona? Vamos supor, eu vou lá, fiz as 3 provas, sexta, sábado e domingo, entreguei lá pro tribunal. Aí o tribunal fala, vou corrigir as provas de sexta. A subjetiva. A subjetiva. Que é a primeira que é corrigida, né? Que é a primeira que é corrigida. E aí a gente, né, o tribunal corrige, também tem que ter média 6, tirou menos que 6, né, não segue no concurso. Se você tirar mais que 6, aí ele corrige a sua sentença civil. Será subjetiva. 6 na subjetiva. Aí corrige as provas. Aí né? vai As corrigindo, sentenças. entendeu? Então, você já fez a prova, já tá lá guardada. A única vez que você foi pra segunda fase e não passou foi aqui no Sul. Foi aí no Sul. Você foi derrubada na subjetiva. Na subjetiva. Não conseguiu 6. Não consegui 6, tirei 5,85. Ah, tá. Quando eu falei que você foi muito bem, foi na primeira que você Foi na saiu muito primeira, bem. na Não, você objetiva. falou pra ele, falou, passei. Sim, passei. E entendeu? na segunda você saiu mal? Não, eu acho, na verdade, que eu fui ainda injustiçada. Né? A gente tem esse sentimento de que... Mas eu acho que... Chegou a entrar com recurso, não? Entrei, meu recurso não foi sequer conhecido. Mas porque lá tinham 5 examinadores e eu lembro assim que houve uma enxurrada de recursos e os recursos foram distribuídos para cada um dos 5 examinadores. E o meu recurso, junto com mais 80 colegas, caiu para um examinador específico. E ele simplesmente não conheceu nenhum dos recursos. Os outros todos, alguns foram conhecidos e providos, outros conhecidos e não providos. Jeito. O meu e de todos os outros candidatos não foram sequer conhecidos. Então eu acho que foi meio que foi a rodo, sabe? Que caiu nessa pessoa. Porque caiu nessas pessoas especificamente, porque assim como eu, nenhum dos meus colegas conseguiu nenhum décimo de melhora. De melhora. Tá. Mas como que você sabia que foi pra essa pessoa? Porque cada examinador, na hora que ia falar, bom, com relação aos meus recursos, que é o número 02, 03, a gente sabia o número do protocolo. Não conheço, deferiu tudo. Entendeu? Mas como que vocês sabem disso? É ao vivo? É ao vivo, é no YouTube, a transmissão é... Ah, essa pessoa tem nome, você sabe quem é a pessoa? Sei, sim. Ah, um dos examinadores da banca. Geralmente é um desembargador, não? A banca é composta por representantes do tribunal, que são desembargadores ou juízes, por membros do Ministério Público Federal e por representantes da OAB. E das faculdades também. Tem um OAB representante. também, OAB também. Tá, e aí a quinta é a prova oral. Aí a quinta é a prova oral. Tá. Só que aí a prova